Olá a todos, meio ano de 2025 já lá vai, não é? Nem vou falar sobre isso, não vale a pena. E por essas razões está mais do que na hora de eu fazer este balanço mensal daquilo que foram as minhas leituras durante o primeiro semestre de 2025. É um dos vídeos que mais prazer me dá a gravar. É também um dos vídeos que mais prazer e mais curiosidade me dá ver nos cantinhos dos meninos e das meninas que eu vou seguindo por aqui. Já fui vendo alguns, ainda espero ver mais. Não sei se há gente aí desse lado que também tem cantinho que vai fazer este balanço, mas é, como eu já disse, algo que me dá muito prazer, tanto gravar, tanto fazer como ver. E assim sendo, já estamos quase a meio de julho, não sei exatamente quando é que eu vou publicar este vídeo, mas já estamos quase a meio de julho e por essas razões, pronto, está mais do que na hora de eu dar-vos a conhecer tudo aquilo que eu fiz de balanço deste primeiro semestre de leituras de 2025 e este balanço que eu costumo fazer é uma adaptação de duas tags que vão continuando a ser respondidas aqui no Booktube. Falo-vos da tag dos 50% e também da tag do Mid-Year Freakout Tag. Eu fui nos primeiros tempos aqui no cantinho respondendo fielmente a uma ou a outra ou a ambas, já nem me lembro, sou sincera, mas depois chegou um momento em que há determinadas categorias dessas tags que pouco ou nada me dizem e assim sendo eu fui adaptando essas duas tags e cheguei a este balanço que tem 8 categorias que eu depois deixo-vos ficar aí na caixa de descrição. 8 categorias às quais eu vou responder e quero muito partilhar convosco as respostas a essas mesmas categorias, mas antes de responder às mesmas, a essas 8 categorias, eu gosto sempre de fazer uma pequena introdução essa mais de números e de estatísticas daquilo que foi este primeiro semestre de 2025 e daquilo que foram as minhas leituras durante esses 6 meses, quem é que eu li, o que é que eu reli, etc. Gosto muito de fazer isso, não sei se vocês também gostam, se costumam fazer, mas se quiserem partilhar comigo a resposta também a estas estatísticas desta introdução, estejam à vontade, que eu gosto imenso que vocês também partilhem essa informação comigo. Nesta introdução eu começo por dizer-vos que nos primeiros 6 meses de 2025 eu li um total de 38 obras, um bocadinho menos em relação a 2024. Em 2024 eu creio que no primeiro semestre eu tinha lido 44 obras, por aí. Este ano li um bocadinho menos, são 38. Também reli muito menos do que no primeiro semestre de 2024. Já estou a ficar gaga, ainda agora comecei o vídeo. Fiz apenas 3 releituras neste primeiro semestre. E dei-me conta, vendo a minha tabela de Excel, que isso eu já tinha uma noção muito clara de que li muito mais no feminino nesta primeira metade de 2025. Li no total 26 obras escritas por mulheres, enquanto li apenas 12 escritas por homens. Já estes números de 26 e 12 repetem-se no que diz respeito às nacionalidades, porque nesta primeira metade de 2025 li apenas 12 obras escritas por autores portugueses. Tenho que ver se remedeio isso, como é que eu ia dizer, ao longo do segundo semestre, mas também a minha ideia é sempre ler ou tentar ler 2 obras de autores portugueses por mês. Li 12, se continuar assim no segundo semestre, leio essas 24 que já me deixam muito satisfeita, num ano ler 24 obras de autores portugueses. Nesta primeira metade, como eu disse, li 12 e as 26 restantes são de autores estrangeiros, o que é normal porque é sempre, penso eu, comum a toda a gente ler mais de autores estrangeiros do que propriamente ler de autores portugueses,
porque há muito mais oferta de autores estrangeiros do que propriamente de autores tugas, não é? Pronto, isto é o que eu vos posso dizer em termos de números. Também nesta introdução eu quero dizer-vos como é que vai esse desafio a que me proponho já há 2 anos, no início de janeiro, não é? Ou seja, finais de dezembro, princípios de janeiro. Desde 2024 que eu me proponho ler 12 obras, desafio-me a ler 12 obras que eu retiro das estantes ao longo do ano. E das 12 obras que eu retirei das estantes para ler em 2025, posso dizer-vos que estou no bom caminho porque já li 6. Já li 6, faltam-me outras 6. Vou mostrar-vos aquelas que eu li, não é? Aquelas que já foram lidas ao longo da primeira metade de 2025. Mas antes de mostrar essas 6, vou mostrar aquela que ainda me está atravessada na garganta porque quis ler esta obra em abril, fazia parte dos meus planos para abril e não passei das primeiras páginas. Falo-vos de Passagem para a Índia, de E.M. Forster. Esta obra faz parte dos meus planos desse desafio anual. Não sei se vou conseguir cumprir na íntegra esse desafio anual, porque esta está aqui atravessada na garganta, porque li as primeiras páginas e fiquei desiludida e fiquei decepcionada. Batam-me quem é aí desse lado fã desta obra, mas fiquei desiludida e decepcionada e não sei se vou ter capacidade e vontade para regressar a ela ainda em 2025. Agora, falando-vos daquilo que sim eu li deste desafio anual, começo por dizer-vos que em janeiro li Sob um Céu Escarlate de Mark Sullivan para o Wall 80 da Dora. Em fevereiro regressei ao meu Julinho e reli a última obra que tenho dele cá em casa, Serões da Província. Depois, em março, li 2 obras, fiz também a minha releitura anual de Kate Morton, com a obra Amores Secretos, e li ao longo de vários meses, não foi tudo em março, mas ao longo de vários meses, eu acho que só concluí isto em abril, li o volume 5 das obras completas de Maria Judite Carvalho. Em março li também esta distopia de Joana Bertolo, Ecologia. E agora em maio li Todo va a mejorar, da minha querida Almudena Grandes. Estas foram então as obras que eu já consegui concluir na primeira metade de 2025 para o meu desafio anual de ler 12 obras que eu retiro das estantes e que eu sei que são algumas delas bastante desafiantes e que por isso mesmo eu costumo pôr neste desafio anual. Agora que já fiz esta pequena introdução, pequena que já leva mais de 8 minutos, mas não interessa, vou então responder a essas categorias deste balanço que eu costumo fazer do primeiro semestre, neste caso, desta primeira metade de 2025. E começo pela primeira pergunta ou primeira categoria, que é melhor obra lida durante este primeiro semestre. E eu não fui capaz de escolher apenas uma. Estas 2, de certezinha absoluta, que vão fazer parte das melhores leituras que eu vou fazer ao longo de 2025. E não sei se serão as melhores dessas que eu costumo pôr num top 10 ou num top 12. Falo-vos de 2. 2 elas muito associadas a memórias, ou seja, são obras escritas na primeira pessoa, são obras escritas sobre o grande amor da vida destes 2 escritores, e falo-vos de A Intuição da Ilha de Pilar del Rio, Os Dias de José Saramago em Lanzarote. Esta obra foi maravilhosa, eu li-a em fevereiro e é toda a visão de Pilar del Rio sobre o seu grande amor, sobre o nosso mestre, sobre José Saramago e sobre os dias que eles partilharam na ilha Lanzarote até à morte de José Saramago. E esta obra
Para mim, que sou completamente apaixonada por este autor, é uma obra imprescindível, com o cunho muito íntimo de Pilar del Rio, que me abriu as portas da casa deles e me deu a conhecer tudo aquilo que era o dia-a-dia dos dois, tudo aquilo que era o dia-a-dia de Saramago, toda a gente que partilhava aquelas paredes, que era sempre bem-vindo, de uma casa que estava sempre com as portas abertas, dos cães do José Saramago, e ele que tanto medo e tanta fobia tinha aos cães e quando era pequeno. Foi uma leitura mesmo muito, muito saborosa e que de certezinha absoluta vai fazer parte das melhores leituras de 2025. É uma das melhores leituras que eu fiz na primeira metade do ano. A segunda obra, também ela está associada às memórias, também ela está associada ao grande amor da vida deste autor e a um dos meus grandes amores literários. E falo-vos de Un año y 3 meses, de Luís García Monteiro. Esta obra que Luís García Monteiro escreveu em poesia, sim, pasmem-se, em poesia, sobre aquilo que foram os últimos tempos da vida da Almudena Grandes, aquilo que foi a luta dela perante a doença que levou a melhor, não é? Ou seja, essa luta que a Almudena Grandes perdeu, mas que também a luta que perdeu Luís García Monteiro, e este luto e esta perda e toda a ausência e todo o vazio que ficou na vida de Luís García Monteiro fez-me chorar imenso ao ler esta obra. Já me estou a arrepiar porque tudo aquilo que aqui está foi um complemento imprescindível que eu tinha que ler sobre os últimos tempos da minha Almudena, toda a dor, todo o sofrimento, mas também toda, por incrível que pareça, toda a felicidade, todo o carinho, tudo aquilo que está por trás de um grande amor e que mesmo nas adversidades, e sobretudo nas adversidades, é que vem ao de cima. É uma obra muito, 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 muito bonita, muito singela, muito dolorosa, mas que para mim foi uma das melhores leituras que eu fiz na primeira metade e uma das melhores obras que eu li nesta primeira metade de 2025. A segunda categoria é a maior desilusão que eu tive nesta primeira metade de 2025 e acho que não é muito difícil para quem me acompanha assiduamente perceber que em maio eu tive leituras excelentes, mas também tive a grande desilusão da primeira metade deste ano e que foi com Um Amor, de Sara Messa. Foi uma obra que eu li em conjunto com várias pessoas que se juntaram ao João na Cama com os Livros para lermos esta obra durante o mês de maio, e enquanto para ele foi uma leitura de 5 estrelas, para mim foi uma leitura muito decepcionante. Para uma obra que foi considerada como a melhor obra publicada em 2025 em Espanha, para mim não me deu de maneira nenhuma aquilo que eu estava à espera de uma obra intitulada dessa forma ou proclamada dessa forma, e foi uma decepção muito grande, e por isso mesmo é de tudo aquilo que eu li na primeira metade a grande decepção. Não tive muitas decepções nesta primeira metade, ainda bem, e esta foi a grande decepção e teria que estar aqui para esta categoria. A terceira categoria, estou a olhar para aqui porque tenho aqui nos apontamentos as categorias. A terceira categoria é a maior surpresa de tudo aquilo que eu li na primeira metade de 2025. E aqui não foi difícil chegar à resposta, porque eu não estava de maneira nenhuma, aliás, eu parti para esta leitura bastante reticente, e eu não estava de maneira nenhuma à espera que esta obra me surpreendesse como me surpreendeu, e por isso é a escolha óbvia para esta categoria. Falo-vos de Descansos, li no Kobo, deixo-vos ficar, e a capa belíssima, babem perante a capa, porque a capa é uma coisa maravilhosa, e eu que não ligo nada a capas, a esta tenho que lhe fazer uma vénia, porque é uma capa brutalmente bela. Falo-vos de Descansos, de Susana Amaro Velho,
e foi a melhor surpresa pela positiva que eu tive na primeira metade de 2025. É uma obra que traz ao de cima a Portugalidade, sobretudo a Portugalidade do interior do nosso país, e é uma telenovela no bom sentido, como eu já disse, porque é uma saga familiar, é um drama familiar, mas é também um drama familiar que se estende por toda a pequena vila onde mora a família Alarcão, e nós temos uma visão muito pormenorizada daquilo que é a vida daquela vila em poucos dias, e vamos conhecendo as personagens essas que são todas elas muito bem, ou estão elas todas muito bem construídas, nomeadamente as personagens femininas, porque são elas que têm a grande preponderância nesta obra, mas não apenas. Temos um Tito que me quebrou, que me rompeu o coração, e que tudo isto muito bem construído pela autora, que me tinha decepcionado há uns anos atrás, mas que nesta obra, nesta sua última obra, nestes Descansos, me deixou de queixo caído, e por isso mesmo teria que estar aqui nesta categoria. É a melhor surpresa e a maior surpresa desta primeira metade de 2025, e eu mais uma vez a recomendo. Porque se a mim me surpreendeu, eu acho que tem tudo para surpreender quem está aí desse lado e quem ainda não a leu. Quarta categoria, novo autor favorito, autor esse que eu poderia conhecer agora, ou ao longo desta primeira metade, ou então que neste caso, um bocadinho de batutice, que se consolidasse nesta primeira metade, neste primeiro semestre de 2025. E para esta categoria, eu trouxe uma autora que eu não conheci de maneira nenhuma pela primeira vez nesta primeira metade, ou neste primeiro semestre, mas que ao ler a sua terceira obra, a terceira obra que eu li dela, se está a transformar e tem tudo para continuar a transformar-se e a consolidar-se como uma nova autora favorita. E falo-vos de Catarina Gomes. Como vos disse, não foi com este Furriel, não é o nome do pai, não foi a primeira experiência que eu tive com a autora, foi, pelo contrário, a terceira. Mas esta autora, enquanto autora de não ficção, começa a ter um lugar muito importante na minha vida. Já tinha gostado muito de Coisas de Loucos, mas este Furriel, não é nome de pai, é uma obra fenomenal, é uma obra fabulosa de não ficção. E Catarina Gomes, em não ficção, porque eu já li também uma obra dela de ficção, nomeadamente o Terrinhas, em não ficção é uma autora de mão cheia, porque tem um estilo maravilhoso, que não é demasiado jornalístico, que tem ali uma sensibilidade que mexe muito connosco, e pega em coisas e pega em assuntos esquecidos ou em assuntos tabu e traz uma pesquisa fabulosa sobre esses assuntos e derrete-nos e surpreende-nos. E para mim, apesar de não ser a primeira experiência com ela, Catarina Gomes começa cada vez mais a ser uma autora favorita, neste caso uma autora portuguesa contemporânea favorita para mim, e teria que ser ela a estar aqui presente na resposta a esta categoria de novo autor, ou de nova, neste caso, de nova autora favorita. A quinta categoria é personagem favorita de todas as obras que eu li ao longo do primeiro semestre. E não é que eu tenha alguma, pensando bem, não tenho assim nenhuma personagem favorita. Posso, agora que já falei dela aqui, posso destacar a personagem do Tito. A personagem do Tito que habita as páginas de Descansos. É uma personagem sui generis, é uma personagem que tem tudo para nos marcar, é uma personagem que tem tudo para ficar assim num lugar quentinho e num lugar bem merecido no nosso coração de leitores e leitoras. E sim, acho que, tendo em conta tudo aquilo que eu li, a personagem do Tito de Descansos
é a personagem que eu destaco para esta categoria de personagem favorito, ou neste caso, personagem favorita desta primeira metade de 2025. A seguinte categoria é livro que me fez chorar ao longo desta primeira metade. E há muitas obras que me fizeram chorar. Muitas mesmo. Mas para aqui eu trago duas. Uma que é repetida, Um Ano e 3 Meses, que foi sem dúvida a obra que mais me fez chorar neste primeiro semestre. Por tudo, não é? Porque é uma obra sobre o luto, que eu, na minha insignificância, partilho com Luís García Monteiro, porque a morte de Almudena Grandes também a mim me deixou de coração partido e foi uma obra que me fez chorar baba e ranho, literalmente, mesmo, até ao ponto de eu soluçar e de arquejar e de não saber o que fazer perante tanta dor. Esta foi, sim, uma das obras que mais me fizeram chorar ao longo de da primeira metade de 2025. A outra também é uma obra de não ficção, também é uma obra que aborda o luto, também é uma obra de memórias, neste caso de memórias de uma filha que perdeu o pai recentemente, e falo-vos de Tânia Ganho e da sua obra O Meu Pai Voava. É outra obra que a mim me estilhaçou o coração e que eu li nesta primeira metade e que me fez, como é óbvio, chorar baba e ranho. Deixo-vos ficarem a capa porque eu lia no Kobo. Seguinte categoria é livro que me deixa um quentinho no coração. E aqui eu não fui capaz de escolher apenas uma também, não é? Também não fui capaz de escolher apenas uma. Escolhi 3 e vou-vos explicar mais ou menos porque é que eu escolhi essas 3. Duas delas eu li fisicamente e fazem parte das minhas estantes. A terceira eu trouxe da Biblioteca da Terrinha e não a tenho aqui, mas depois deixo-vos ficar a capa. Começando por As Nossas Almas na Noite, de Kent Haruf. Esta obra que eu li em abril é uma obra que me deixou um quentinho no coração, porque me fez perceber mais uma vez que não é a idade que de maneira nenhuma impede de nós sermos felizes, de nós encontrarmos um grande amor e de nós continuarmos a nossa vida. Não é a idade, não é o facto de termos 60, 70, 80. De maneira nenhuma, isso não deve pesar na nossa busca da felicidade e, por exemplo, de um novo amor. E aí foi isso que eu encontrei aqui e foi isso que me deixou um quentinho no coração. A segunda obra deixou-me um quentinho no coração, fez-me chorar também, e falo-vos de Acolher, de Claire Keegan. E este acolher, este abrir os braços para uma criança que é desconhecida quando esta família a acolhe, e é um acolhimento temporário, mas um acolhimento que deixa marcas indeléveis, tanto naqueles adultos que acolheram a criança, mas sobretudo nessa criança. E foi uma obra muito pequenina, mas que deixou um impacto profundo em mim e que me deixou esse quentinho, por muito que me tenha feito chorar, e também um quentinho porque esta Claire Keegan começa, também ela, cada vez mais a tornar-se uma autora favorita, e é irlandesa. Só isso já bastaria para deixar um quentinho no meu coração. Mas tudo isto que eu vos contei são ingredientes mais do que suficientes para, eu acho, vocês perceberem o porquê de eu também ter trazido esta obra para esta categoria. A última obra, a terceira, que não está nas minhas estantes, por muito que me doa, é uma obra infantil, é uma obra ilustrada, é a obra O Jardim da Minha Avó. Deixo-vos ficarem a capa. E vocês já sabem que tudo aquilo que são narrativas e histórias associadas a avós e netos mexem muito com o meu coração, e esta ainda por cima é sobre a avó de um dos autores da obra, e foi uma leitura que me deixou
mais uma vez com muitas lágrimas, não é? A cair pela cara abaixo, e que me deixou esse quentinho que sempre me faz recordar os meus avós e tudo aquilo que eu tenho de boas memórias e de memórias que eu nunca esqueço e que muito prezo desses dias, dessa infância, dessa adolescência, dessa juventude que eu passei juntinho aos meus avós maternos. E só por isso vocês entendem o porquê desta obra também estar aqui. É sempre um tema muito especial para mim e por essa razão eu tinha mesmo que, nesta categoria, colocar, como é que eu ia dizer, esta obra tão linda que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha e que infelizmente não faz parte das minhas estantes, mas que mesmo assim tem todo o mérito de estar aqui. Última categoria é aquilo que eu espero da segunda metade de 2025. E deixem-me só beber um bocadinho. É óbvio que a resposta que mais rapidamente me vem à cabeça é continuar com o ritmo de leituras que eu tenho tido até agora, continuar em busca dessas obras de 10 em 10, isso acho que é comum a todos nós leitores, não é? Mas também no que diz respeito a esta segunda metade de 2025, eu tenho alguns planos, que já posso partilhar convosco, planos esses que passam, por exemplo, por ler mais obras levezinhas, apesar que às vezes eu vou em busca delas e elas não me dão aquilo que eu quero das mesmas, porque eu quero que elas sejam levezinhas para intercalar com obras mais densas, mas ao mesmo tempo, por incrível que vos possa parecer, vou em busca dessas obras levezinhas para isso mesmo, para encontrar coisas que não sejam tão densas e complexas, e depois recrimino-as por elas não serem tão densas como eu gostaria que elas fossem. Pronto, dramas, não é? Dramas da minha cabeça leitora. Mas sim, quero ver se leio obras mais levezinhas, obras associadas mais a sagas familiares, que é sempre uma coisa que me agrada imenso, e quero ver se começa a ter um equilíbrio mais justo entre obras de ficção maravilhosas como aquelas que eu tenho tido de obras de não ficção, porque se eu olho para o primeiro semestre, para a primeira metade de 2025, eu começo a dar-me conta, cada vez mais, já vos disse isso e repito, que são as obras de não ficção aquelas que mais me preenchem, aquelas que me dão mais estas sensações, às vezes difíceis de explicar e que levam a que nós demos a pontuação máxima a uma obra. Começam a ser as obras de não ficção aquelas que mais me apelam, aquelas que mais me dão esse 10 em 10. E eu queria ver se conseguia equilibrar a coisa e se conseguia encontrar obras de não ficção em número suficiente para que a balança fique equilibrada. Isto é aquilo que eu pretendo para a segunda metade de 2025. Não sei se vou conseguir cumprir, é o que eu pretendo, é o que espero. Também quero muito, e isso digo-vos já, agora em agosto, para o agosto ao quadrado, quero muito, é uma coisa que eu quero mesmo muito e que eu sei que me vai dar um sabor ao meu verão, às minhas férias, um sabor daqueles que ficam na boca e que ficam na memória, que é ler toda a coleção dos Verões Felizes. Sim, eu vou buscar só as obras e já vos vou mostrar. Ai, já cá estou. Como eu vos estava a dizer, agora em agosto, uma das coisas que me está a dar mais assim prazer de antecipação é ler tudo isto, ou seja, falta-me ler o volume 3 de Verões Felizes, falta-me ler este, mas a vontade é, e vai ser o que eu vou fazer, é reler os 2 volumes anteriores e ter o prazer de acompanhar os verões desta família maluca, assim, de fio a pavio. Sei que isto não é, como é que eu ia dizer, sei que não é
As experiências dos verões que estão aqui não são por ordem cronológica, mas não importa. Eu estou com uma vontade louca de regressar a esta família e quero fazê-la e ter o prazer completo. Ou seja, o pacote completo, quero ler o pacote completo e ficar outra vez babada com tudo aquilo que está aqui nestas novelas gráficas. Quero muito, 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 muito. Por fim, quero continuar a ler aquilo que me falta ler para o meu desafio anual. Disse-vos que já li 6 obras e quero ler as restantes 6. Não sei se vou ler o Passagem para a Índia, mas pelo menos as outras. Quero muito, 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 muito ler e cumprir o desafio, ok? Cumprir. E vou ter que fazer aqui uma paragem porque já estou a chegar aos 30 minutos e não sei se isto me vai cortar o pio. Estou de volta e, como eu vos estava a dizer, vou mostrar-vos aquilo que me falta de leituras para cumprir o meu desafio anual de ler 12 obras das minhas estantes. Estou já a ler As 7 Vidas de José Saramago, mas como vocês sabem é uma leitura que eu comecei em junho e quero continuar até novembro. Ainda me falta muita página, mas esta eu não tenho, como é que eu ia dizer, pressa em terminar, porque tenho todo este tempo para fazê-lo. Agora para julho, como vocês viram nos meus planos, para o Julho Nobel, tenho o Arquipélago Gulag para ler. Não sei se vou conseguir ler tudo isto somente em julho, pronto, porque são muitas páginas. Isto tem, tirando como é que eu ia dizer, as notas, tem 574 páginas numa letra bem pequenina, pronto, mas sim, faz parte dos meus planos para julho, faz parte desse desafio anual. E também para julho tenho estas 2 obras de John Steinbeck. Não sei se vou conseguir ler as 2, mas até poderia ler as 2 e esta aqui, por exemplo, complementar o facto de eu não ler o Passagem para a Índia. Pronto, estas são aquelas que eu já tenho para julho. Para agosto não tenho nada, para setembro também nada tenho, mas tenho esta montanha, não é? Para escalar, em outubro, tenho o Rayuela, o Jogo do Mundo de Julio Cortázar. Sim, que eu sei que destas obras todas é quiçá a mais desafiante e está para ser lida para o meu outubro hispano-americano. Já está aqui também desde 2022 à minha espera e assim sendo é a penúltima obra que eu tenho desse desafio anual e a última é em novembro para o meu Saramaguinho, das minhas releituras que eu faço anualmente em novembro, e neste caso tenho os cadernos de Lanzarote, o Diário 1 e o Diário 2. São então estes meus planos que eu quero continuar a cumprir durante 2025, associado a tudo aquilo que eu espero que a segunda metade de 2025 me traga. Não estou muito preocupada com as novidades, não estou muito ansiosa com alguma coisa que possa sair, também não ando muito a par disso, mas se eu conseguir fazer tudo aquilo que vos disse que espero da segunda metade de 2025, já ficarei mesmo muito, muito, muito satisfeita. E já está. Este balanço já está feito, gostei imenso de o partilhar convosco. Quero muito que vocês aí desse lado me contem o que é que acharam deste balanço, que respondam, porque não, às categorias, se assim o entenderem, que partilhem pelo menos qual foi a melhor leitura que vocês fizeram ao longo da primeira metade de 2025, pelo menos isso, ou a maior decepção, ou as duas coisas. Não se esqueçam, eu gosto muito que vocês falem comigo e que me contem também o que é que está a ser a vossa vida enquanto leitores ou leitoras aí desse lado, ok? Um beijinho muito, muito grande. Espero que o segundo semestre de 2025 vos corra da melhor forma, que vos corra da melhor forma a nível pessoal, profissional e também, por que não, de livrólicos. E desejo-vos excelentes leituras para esta segunda metade. Desejo-vos boas férias se vocês já estiverem de férias. Um bom verão
não muito quente, pelo menos para mim, é isso que eu desejo, e vemo-nos num próximo vídeo. E até lá mando-vos muitos, muitos beijinhos e não se esqueçam de comentar, ok? De comentar, de subscrever, deixar o like, essas coisas todas que às vezes podem passar, mas que são muito importantes para que eu continue a crescer, para que este meu cantinho continue a crescer e para que eu tenha um feedback e não me sinta sozinha a falar para a câmara, ok? Eu sei que tem muita gente aí desse lado. Me faz esse carinho, me faz essa vontade de me deixar mimo e me deixar algum comentário na caixinha dos comentários. Continuem assim que eu muito vos agradeço, tá bem? Um beijinho muito, muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau! E boas leituras e leiam muito! Tchau, tchau!